Olá a todos, meu nome é Fernando e eu vim aqui para conversar com vocês a respeito do portfólio dessa fase. Eu faço o curso de licenciatura em Histórias e o portfólio desse modelo ele tem sempre essa intenção de buscar uma interdisciplinaridade e é com base em linguagens e sociedades. Então, a proposta era fazer uma reportagem a respeito das obras que foram construídas através do governo ou de indústrias que transformaram a realidade de cidades, de estados, ou num sentido maior ainda, né, uma questão nacional. E nós deveríamos analisar então os impactos disso social, economicamente e cultural, ver o quanto os objetivos se realizaram e fazer uma reportagem a respeito disso. Em um primeiro momento, analisando o contexto da construção da rodovia Transamazônica, que se iniciou no Pará, em Altamira, e tinha o objetivo de ir até as fronteiras da Amazônia com os outros países do norte da América Latina, passando por diferentes estados, buscando colonizar inúmeras áreas que eram inabitadas nesses estados e trazendo uma atividade econômica para esses lugares, gerando um desenvolvimento do Brasil, que era essa a proposta do período da época, através do ditador Médici, que era o presidente atual, né, durante o período da ditadura militar, em 1974. Quando nós olhássemos para esse modelo, então a segunda parte do portfólio era buscar em nossa região, na minha no caso, é, alguma outra obra que tivesse um impacto assim na cidade ou no estado, do qual eu pudesse comentar também sobre esses mesmos aspectos, a cultura, a sociedade como um todo, né, a questão econômica, enfim. Então, trazendo um pouco da realidade, do contexto da Transamazônica para vocês, a gente tem que analisar que essa era uma proposta de desenvolvimento do país, principalmente dos estados do norte. Naquela época, a mentalidade era que através de indústrias, de relações assim, de construção de usinas, de grandes obras, isso traria um desenvolvimento econômico para o país, interligaria o país de uma maneira muito maior, visto que ainda havia muitas regiões que não se conectavam, inclusive esses estados do norte que não tinham uma rodovia que fizesse a conexão direta entre eles. Muitas vezes eles tinham que passar por alguma rodovia do centro para depois então voltar ao norte. Então, essa Transamazônica ela buscava desenvolver o país. Esse era o pensamento desenvolvimentista, através de grandes obras. Mas quando nós olhamos, muitos anos depois, nós vemos que isso gerou muitos impactos ambientais, porque eles desmataram muitas áreas, sem um controle, sem um estudo ambiental antecipado. As obras de mais de 3 mil quilômetros de rodovia ficaram inacabadas, sendo que a maior parte ainda é estrada de chão. E muitas cidades, muitas colônias ou vilas que foram desenvolvidas ficaram sem um suporte para suas atividades econômicas. E assim, algumas acabaram morrendo e outras é, ficaram numa situação meio descontrolada, como é o caso de Altamira, que em pouco tempo teve uma população multiplicada, muitas vezes, como no começo da construção tinha 15 mil habitantes, 10 anos depois 45 mil, e hoje em dia, em 2019 para frente, tem mais de 114 mil, e isso gera inúmeros problemas de gestão urbana. No caso da minha região, eu escolhi o projeto Puma, uma construção de uma indústria da Klabin, uma unidade da Klabin, que envolveu duas cidades, a cidade de Ortigueira e de Telêmaco Borba. Essa unidade industrial de uma fábrica de papel e celulose, ela pavimentou um trecho de rodovia de 13 quilômetros, também empregou ao longo de 3 anos de construção, na verdade, uma média de 12 mil pessoas. Teve seu início em 2013, a sua finalização em 2016, contando com a inauguração, né, a presença do presidente Michel Temer. E dentro da reportagem eu abordei três aspectos que ela foi essencial ou que ela impactou a sociedade dentro de Telêmaco Borba e Ortigueira. O impacto ambiental foi o primeiro e nós podemos analisar através do EIA ou do RIMA, que é o relatório de impacto ambiental da própria empresa, que eles analisaram com calma, olhando bem essa questão
poluição que seria produzida, dos impactos da pavimentação, de uma construção de ponte para fazer a interligação entre esses municípios, porque a própria indústria seria construída entre eles, né, entre esse perímetro, e eles tiveram as melhores opções, eles estudaram os melhores casos, então eles mitigaram o máximo possível os danos ao meio ambiente. O terceiro é o aumento, o segundo, aliás, é o aumento na atividade econômica, principalmente na atividade imobiliária, porque isso gerou um acúmulo de muitas pessoas aqui de diferentes áreas do país e também de outros países, o que fez com que muitas casas fossem alugadas, um alojamento com até 3.000 pessoas podendo ser alocadas ali naquele lugar foi construído pela empresa para colocar trabalhadores. Os aluguéis foram multiplicados rapidamente, isso no período da construção da obra, né? E também, assim, aumentou em 10 anos 3 vezes mais a média de população da cidade do que quando comparada com outras cidades do mesmo porte. Em 10 anos aumentou 10.000 habitantes, quando que as outras cidades em 10 anos aumentavam uma média de 2 a 3.000. Então a gente pode ver que isso gera um fator econômico como um todo, porque gera um capital, gera uma movimentação, um fluxo de pessoas que vai, vem, que investe, que compra, que, enfim, faz todo esse comércio. E o terceiro é a questão da educação mesmo, os estudos profissionalizantes. Aqui tem a indústria financia o sistema S através de um Senai muito bem capacitado. Foi investido pelo Estado um FPR, que é o Instituto Federal do Paraná, que traz um ensino médio profissionalizante gratuito, que já faz com que os alunos saiam formados em alguma área técnica. Eu acredito que essas foram as 3 principais características assim que nós ressaltamos dentro da reportagem e que impactam diretamente a vida das pessoas na sociedade, mas lógico que ainda há muitas outras para serem analisadas. Eu espero que vocês tenham gostado e comentem aí também. E vamos juntos nessa educação aí.